Fala galera, beleza? E aí, tudo na paz? De volta com mais um vídeo. E aí, como vocês estão depois de ver 2 jogos do Brasil? Por que 2? Ah, foi ontem, hoje foi outro, né? Verdade. Nós estamos gravando depois de um e antes do outro. Isso aí. O Brasil ganhou ou perdeu, será? Acho que vamos profetizar, acho que ele vai ganhar de 1-0. De 1-0? Então tá bom, então. Primeiro jogo foi 2-0, né? É. Segundo jogo contra quem mesmo? O jogo é contra Camarões ou não? Não, é o outro time. Sérvia, o outro é Suíça? É Sérvia, né? Não, Sérvia foi ontem. Isso, é Suíça. Então com a Suíça. Então 1-0 aí pro Brasil, então? Eu acho que é. Beleza. Bom, nós não vai falar de futebol, né? Vamos falar de livro. É isso aí, um livraço, né? Ó. Livro do William Lane Craig. Craig tá rodando muito aqui já, né? É, a apologética favorita aí do Rafael. Ah, é sim. Nós vamos apresentar uns 5, 7, 8 livros dele aí. Rapaz, mais tem livro de apologética É, dele. Vida Nova e o William Craig é quase casados, assim, tá ligado? Tudo que o William Lane Craig escreve, a de Vida Nova já traduz já para ao mesmo tempo, já para não perder. Esse aqui é um livro que vai falar sobre apologética para questões difíceis da vida. É um livro bem temático, tem alguns assuntos, então ele vai usar, né, o poder da apologética, e muito bem vocês conhecem o Lane Craig com a sua apologética clássica, para tratar desses assuntos que de fato são assuntos polêmicos. É, tipo assim, ó, por que Deus não responde minhas orações? Não é? Se Deus é onipotente, por que o mal existe? Se Deus é tão amoroso, por que sofremos? Qual é o significado do sofrimento para o cristão? Como ele deve lidar com suas dúvidas? São questões, Então, são perguntas sinceras, né, que lidam com a realidade. Todo cristão passa por sofrimento, Sim. passa por lutas, né? E aí, como é que a gente responde isso diante de um Deus que a Bíblia diz que é um Deus bom, que é um Deus poderoso, que é um Deus amoroso? Craig tá aí para simplificar pra gente essas questões. Então é isso aí. Se você gostar desse livro, você já sabe, você compra no nosso link lá no Do Grego. Você pode entrar no nosso site, que é o dogrego.com, ou você pode digitar direto no seu navegador, que é o www.dogrego.com/Amazon. Aí você vai ser direcionado para o site da Amazon, e tudo que você comprar depois do direcionamento vai gerar pode gerar uma pequena comissão para nós. É isso aí. É isso aí. Então nos ajude comprando o livro e qualquer coisa aí nesse final de ano cheio de ofertas, você tem que dar presente para a família inteira. Pois é. Dá livro. Vamos lá então? Vamos lá. A capinha ela é bem singela. Isso, tem uns escritos. Aqui são os temas dos capítulos. Nós temos os capítulos? Ah, legal. Aqui de Aborto, lado assim. tá vendo? Aqui suicídio, fracasso, homossexualidade, oração e sem respostas. Legal. Eu acho que é isso. Então é um livro aí editado pela editora Vida Nova, né? Nós gostamos muito da edição, cara. Sim. Um livrinho aí de Aqui quantas páginas? não fala aqui. Mas é de 2010, né? Tá escrito Weber de Carlos. A tradução é do Heber Campos. Heber Campos traduziu. Esse é a primeira edição de 2010. Esse aqui é uma reimpressão, teve em 2012 e 2015. Quer dizer que vendeu bem. É um livro bem vendido, cara, porque são questões importantes para o cristão. E o Craig, apesar de ser uma filosofia complexa, ele tem uma pegada mais palatável, sabe? Sim. Você não fica meio perdido. Ele escreve para você entender de fato, é bem legal. Não é muito filosófico, acadêmico, né? Ele Então tenta traduzir muito o que ele está querendo dizer, sabe? Bem Então, legal. É muito bom. Mais alguma coisa aí? Não foi. Aqui no prefácio, aqui no sumário, cara, é bem, né, de boa, Ele vai falar sobre dúvidas. né? O primeiro capítulo aqui fala sobre essa questão mesmo. E uma coisa importante, cara, ele vai falar sobre isso aí. O cristão que leva a sério a intelectualidade da fé, cara, ele tem dúvidas. Com certeza. O cristão que não tem dúvida, talvez não parou para pensar de fato nas coisas relacionadas à fé, cara. Ele não colocou não falar em xeque não, mas ele não colocou o que ele está estudando em prática, ele né? Não duvidou ainda, né? Então, o verdadeiro cristão é aquele que duvida de várias coisas, né? E vai procurar resposta, né? E muitas vezes através da oração. Que é a oração não respondida, né? Que ele vai falar um pouco aí. Que muitas vezes o cristão acha que Deus ele é obrigado a responder as orações como nós quer, né? Muitas vezes nós não estamos nem pedindo corretamente para ele o que nós quer. E por isso muitas vezes não somos atendidos também, né? O Craig nem exegeta ele mas ele está fazendo uma análise daquele texto de Jesus que fala que tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, o Pai concederá, tá? Sim. E aí ele está mostrando que não é bem isso que Cristo quis dizer no sentido de qualquer coisa, então todas as nossas orações têm que ser atendidas. Sim. E ele coloca algumas condições lá, cara, que ele fala assim que essa promessa de Jesus
para ela se cumprir de fato, existem algumas condições da nossa parte. É bem legal esse capítulo também, que desmistifica isso daí. O terceiro capítulo aqui vai falar sobre fracasso, né? Cara, que todo cristão passa pelo fracasso. Jó. Né? Pois é, então. Mas você vai ter um exemplo bíblico, cara. O mal do cristianismo, cara, são essas vertentes triunfalistas, sabe? Sim. Que acha que o cristão ele vai sempre ter vitórias, nunca vai ter problemas. Ou o fato de pensar sempre assim, não, tudo que eu pensar de bom vai acontecer, então eu não posso ter uma mentalidade negativa, sempre tem que ser altruísta, positivo, né? Para nada de ruim venha para mim, né? Depois aqui o sofrimento e o mal, ele vai falar em 2 capítulos, né? É porque ele faz uma divisão aqui, cara, no livro, porque ele vai tratar do problema do mal, o problema intelectual e depois do problema emocional. Interessante. O problema emocional você não resolve com filosofia, não resolve, é questão de aconselhamento. Então ele não toca muito nessa parte, mas ele divide o problema intelectual em 2 questões. Ele vai tratar no primeiro aqui a versão lógica do argumento, aí vai tratar bem da parte filosófica lógica, e na segunda parte da versão probabilística. Porque qual é a probabilidade, então, de existir um Deus e um mal no mundo? E a primeira versão dele vai mostrar que existe, sim, lógica em ter um Deus bom, todo-poderoso, e o mal existir. Sim. Então ele traz 2 capítulos, porque ele aborda a primeira visão lógica e depois a visão probabilística. Né? É, a questão do japonês, né? O yin-yang, o balanço. Exato, Depois ele vai falar sobre o aborto, um tema antigo, mas sempre novo. Cara, esse capítulo resume em 2 perguntas. Ele fala assim, olha, o ser humano, ele possui valor intrínseco à vida? É uma pergunta. Depois, o feto em desenvolvimento é um ser humano? Essa é a grande polêmica. Se você responder essas 2 perguntas de acordo com as suas respostas, você define, então, a questão do aborto. Se você é a favor ou contra. Depois eu ia falar sobre homossexualidade, que hoje em dia eu acho que é um dos temas mais principal e mais está sendo batido na Bíblia, né? Tentando, pessoas catando textos bíblicos, usurpando da sua interpretação para poder justificar um ato, né? E o Craig foi inteligente, cara, porque nesse capítulo ele divide entre o desejo do ato. Com certeza. Das tentações e da prática. Ele faz uma divisão. Ele fala, a Bíblia condena o desejo homossexual ou condena a prática homossexual? Porque desejo, todo mundo tem desejos. Então, é muito legal esse capítulo. Se nós formos distinguir isso, então todo mundo tá enrolado. Exato. Então. O Tiago é muito claro, né? Falar que nós passamos por provações e tentações. Sim. Que não vem da parte de Deus. Na verdade, é uma coisa que surge de nós mesmos devido à nossa natureza caída. Então, o Craig foi muito inteligente a tratar do assunto nessa perspectiva. Bem legal mesmo. E ele finaliza, cara, apresentando o evangelho cristão. Mediante outras religiões, mediante outros argumentos, como que Cristo, ele de fato é o único caminho para Deus. E ele traz essa argumentação filosófica, né, para enfatizar que o cristianismo faz muito sentido lógico. E esse versículo faz toda a questão, né? Eu sou o único caminho, a verdade e a vida, e só através de mim chegará ao Pai. Cara, e realmente, ó, o cristianismo tradicional, ele é o único coerente. Entendeu, cara? Então é muito legal isso, cara. É bem legal ele fechar com o evangelho, cara. Com certeza. Muito legal. Depois ele vai dar um índice de onomástico, das letras lá, sabe? Um índice temático e o índice dos textos bíblicos, onde os textos bíblicos que ele citou, tá lá. Isso serve para quem for pregar essas coisas assim, mas nunca utilize esse de recurso, não. Exato. Pessoal, não reparem esses post-it aqui, não. Na época eu li esse livro, eu marquei algumas coisas aqui. Se você quer saber sobre isso, nós temos uma série, como estudar livros, bíblias, né? Então, aí nós explica sobre esses post-its aí. Então, playlist. Até aí pra vocês verem. Bom, a organização do livro, cara, é estilinho Vida Nova, não tem muito o que fazer, é bem subdividido. Nota de rodapé embaixo, isso é bom. Uma fonte. Não, cara. Onde é que você viu? Eu vi aqui um aqui, ó. Ah, não. É um ponto. Eu acho que não é, cara. Não lembro agora também, vamos ver. Não, é embaixo. Assim, tá certo. É rodapé mesmo. Tem uma fonte de tamanho interessante, né? Tá bem subdividido os capítulos, né? Sim. Podia ter um pouquinho mais de negrito só assim, né? Você vai ver que até o subtítulo do capítulo, cara, eu até marquei aqui, ó, muito bom esse capítulo sobre oração, cara. Achei muito legal a abordagem. Mas eu tava falando aqui, ó, poderia ser preto, né? Preto. Você vê que não tá bem... Somente os destaques, né? Aqui também, ó. Tem um pouco de destaque em algumas coisas, assim, para começar um novo. Esse aqui, ó, tipo assim, aqui, né? Você não percebe muito, né, então subdivisão. Poderia estar em preto, assim, seria mais fácil aí para bater o olho e pesquisar, né? Sim.
como eu não falo, muitas vezes nós temos livros que nós usamos para pesquisa, né? É. E a diagramação ajuda na hora de pesquisar, né? É verdade. Cara, é um livro tranquilo de se ler, como eu disse no começo, a linguagem é muito acessível e são assuntos importantíssimos para o cristão, Com certeza, cara, poder conversar a respeito. Tanto resposta para dentro da igreja, a questão da oração, a questão da dúvida, do fracasso, como resposta para o mundo lá fora. Exatamente. A questão do aborto, do homossexualismo, né? Então é bem importante aí ficar atento nesses tópicos aí, que acho que cada ano que passa o cristão vai ter que aprender a dar essa resposta, né? E tem um livro do Craig, que a gente vai apresentar aqui ainda, que ele é um pouquinho maior e trata de diversos assuntos, mas aí o livro é organizado assim, fizeram perguntas para ele a respeito do aborto, homossexualidade, do mal, e aí ele responde, sabe? Assim como ele faz no site dele, transcreveram num livro, cara. Legal. Não sei quando que vai vir esse livro, você sabe, na lista? Eu nem sei. Pai, não lembro. Mas vai chegar. Fica ligado no nosso canal que a gente tem outros livros dele nessa pegada apologética, é bem legal. Isso aí. Valeu, pessoal! Até mais.